Igreja Esperança está falando sobre fé, né? Nesses 40 dias, do dia 10 de março ao 20 de abril. Então, o que eu estou pregando, falando aqui de fé, eu não vi o esboço, mas eu tenho fé da grandeza. Com o Senhor. Amém. Olá, graça e paz, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui nessa palestra hoje. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui desbloqueado, com a mente desbloqueada. Por isso que nós temos o tema nosso é mentalidade disruptiva. Todos vocês vão ter uma mentalidade disruptiva hoje. Eu tenho certeza disso. Eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, agradecer ao pastor Mazinho por esse convite. Muito obrigado, pastor Mazinho. Vocês que vieram aqui. Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje, para passar sobre mentalidade, prosperidade. Porque é algo que aconteceu comigo lá atrás, um dia eu pensava igual à média das pessoas. Até que um dia eu estava muito na zona de conforto. Fui a um encontro, um grupo de negócios de amigos em Londres. Foi aonde eu tive o meu primeiro contato com pessoas que pensavam diferente, com empreendedores que pensavam diferente. Foi aí que eu entendi que eu precisava de mudar, eu precisava de mudança, mentalidade. Nós precisamos de mudança para a gente prosperar. Tem um negócio, nós temos um negócio chamado cérebro. Esse negócio, essa ferramenta, foi criado para ser ilimitado. Nós limitamos o nosso cérebro, porque o nosso cérebro muitas vezes, ele é preguiçoso. Nós temos que estar constantemente em choque com o nosso cérebro. Por quê? Porque muitas vezes quando você vai fazer algo que não dá uma sensação de prazer, ele não quer fazer. Quando você está fazendo uma caminhada, quando você está na descida, está tudo bem, mas quando você pensa na subida, o seu cérebro já começa a mandar informação para você, para que você desista de subir aquela ladeira. É isso que nós temos que trabalhar, é mudança de mentalidade. Por isso que nós temos que constantemente estar em choque, em confronto com o nosso cérebro, para que ele possa, na verdade, quem não governa a mente, não governa o corpo. Você precisa de ter uma governabilidade, uma governança sobre o seu corpo, sobre a sua mente, e fazer aquilo que é bom e faz com que você cresça na sua vida. Eu entendi isso lá atrás e hoje eu conto as minhas experiências, as experiências que deram certo. Você precisa de ter uma mente disruptiva, e hoje eu vou dar 5 passos para vocês ter uma mente disruptiva, uma mente desbloqueada, para vocês prosperar. Prosperidade tem tudo a ver com mudança de mentalidade. Todos querem ser prósperos, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre mentalidade. Em Romanos 12, no verso 2, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Até a Bíblia já nos fala sobre a mudança de mentalidade. Nós só conseguimos algo na nossa vida se nós mudarmos, se nós entendermos que mudança. Naquele grupo, aquele primeiro contato que eu tive com aqueles empresários, e eles me mostraram algo muito importante que eu não enxergava. Por quê? Porque eu tinha uma mente limitada. A minha mente não enxergava além do que meus olhos viam. E os nossos olhos enxergam, é muito limitado. Então nós precisamos de entender que a limitação não foi feita para nós. Deus fez o cérebro, o cérebro, para ser ilimitado. Quem coloca a limitação no nosso cérebro é o homem, é as pessoas. Quando a pessoa não tem uma governabilidade, uma governança própria, as pessoas imputam em você. As pessoas chegam em você e colocam limite no seu cérebro. Por isso que você tem que aprender a posicionar. Você tem que aprender a ter uma dominância, uma governança disso. Quando você for conversar com alguém,
nos seus negócios, aonde você estiver, você tem que estar preparado, você tem que ter postura, você tem que entender que governabilidade, você precisa de mostrar que você tem domínio da sua mente e daquilo que você quer fazer. Hoje eu vou dar 5 passos para você ter uma mente disruptiva, para vocês terem uma mente disruptiva, porque é muito importante. Eu vou falar muito dessa experiência que eu tive aqui ao longo da minha trajetória como empreendedor. Empreender no Brasil não é fácil. Empreender em outro país é mais difícil ainda. Em Londres, o universo de Londres é difícil igual aqui para empreender. Vai milhares de brasileiros para Londres, mas que vence são poucos, menos de 5%. Menos de 5% das pessoas conseguem ter negócio, conseguem escalar o seu negócio, conseguem criar uma linha de network, conseguem prosperar. Porque a prosperidade, ela não está nas suas mãos, a prosperidade está na sua mente. É mudança de mentalidade. É a mudança de mentalidade que vai fazer você mudar e passar para outro nível. O primeiro passo para você ter uma mente disruptiva é ter uma mente aberta. O que é ter uma mente aberta? Está aberto para novas oportunidades de negócio. Ter uma mente aberta faz com que você enxerga as oportunidades aonde outras pessoas talvez não enxergam. Ter uma mente aberta é reconhecer que você precisa de ajuda. Ter uma mente aberta é saber que você está disposto a gastar mais do seu tempo para prosperar. Ter uma mente aberta faz com que você passe para outro nível. A mentalidade, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que elas precisam de ajuda. Às vezes a pessoa tem um negócio, já tem aí 2, 3 anos no negócio, e o negócio não consegue prosperar, você não consegue escalar, porque muitas vezes você já limitou ali o seu negócio e você acha que não tem mais possibilidade de crescimento. Quando você pensa que não tem mais possibilidade de crescimento, você não consegue escalar o seu negócio. Por isso que muitas pessoas vêm 2, 3, 4, 5 anos e não cresce o seu negócio. Seu negócio tem que crescer. O que você fez ano passado foi bom, mas esse ano você tem que fazer mais. Se o seu negócio não estiver crescendo, alguma coisa precisa de mudar. Por que que muitas vezes as pessoas, quando recebem herança sucessória de alguma empresa, porque o que deu certo ontem não é garantia que vai dar certo amanhã. Nós precisamos de acompanhar as mudanças tecnológicas todos os dias. Nesse mundo tecnológico que nós vivemos, se nós não acompanharmos, nós vamos ficar para trás. Por que que empresa de 20, 30 anos, 40 anos quebra? Porque a pessoa não entendeu, não inovou, não buscou network, não teve uma mente disruptiva, achou que o negócio deu certo ontem, ia dar certo hoje, vai dar certo eternamente. Errado, não vai. O negócio não é assim. Você precisa de estar aberto para novas oportunidades. Você precisa de conectar com pessoas, criar linha de network que te passa você para outro nível. Joaupassi, eu sei que é uma cidade pequena, mas tem pessoas que empreendem em Joaupassi. Tem pessoas que enxergam oportunidade aonde outros vêem obstáculo. Tem pessoas que só pensam, que tem uma mente de escassez tão grande, que ele acha que ele não consegue fazer nada. Essa questão da escassez, essa mentalidade de escassez, na verdade, nós já nascemos aqui no Brasil em crise. E desde pequeno, eu lembro meus pais falando sobre escassez, sobre dificuldade, e nós criamos essas limitações no nosso cérebro, que essa mentalidade de escassez, você precisa de ter uma mentalidade de escassez para sobreviver. Isso é errado. Isso é errado. E a mentalidade de escassez é um círculo vicioso que é difícil de você entender que você tem uma mentalidade de escassez, você precisa de sair de lá. Se você não sair dessa mentalidade, você não consegue prosperar. Você tem que ter uma mentalidade próspera.
Você sabe por que você tem uma mentalidade próspera? Porque se você tiver uma mentalidade de escassez, você ainda não conheceu a plenitude de Deus. Deus é pleno e grande. Eu sempre falo que Deus construiu o mundo, todas as riquezas naturais, foi para nós usufruirmos, não foi para o diabo, não. Você precisa de entender o que é prosperidade. Você precisa de entender a plenitude de Deus. Não tenha uma mente limitada, não tenha uma mente bloqueada. Você precisa de enxergar as oportunidades além daquilo que você enxerga, que os seus olhos enxergam. O segundo passo, não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Tem pessoas que tudo que vai fazer, vai tomar conselho com um monte de pessoas que não entendem nada, e ele vai tirar conselho com pessoas, tomar conselho com pessoas que não entendem de negócio, não sabe o que está fazendo, nunca escalou um negócio, nunca teve negócio na vida, nunca fez nada, sempre, às vezes a pessoa até CLT, não nada contra com pessoa que CLT, mas a pessoa não tem nada de conhecimento sobre negócio, e a pessoa vai lá tirar um conselho, tomar um conselho com ele. Tomar conselho não é errado, mas também não é certo. Muitas vezes a pessoa vai te aconselhar você entrar no negócio, ele nem tem conhecimento. Toda vez que você for fazer negócio ou entrar em algum negócio, primeiramente você tem que consultar um especialista. Não é amigos não é pai não é família não, é um especialista. Porque eu tenho certeza que o seu pai quer o melhor para você, mas ele não sabe naquele universo que você está entrando, ele não sabe nada do seu negócio que você está entrando. Como que ele vai te dar um conselho para você entrar? Então você tem que buscar um especialista, pessoas, que têm conhecimento de negócio. Porque eu cheguei a uma determinada parte na minha vida, que o perder não faz parte mais do meu vocabulário, do meu negócio. Eu não entro em negócio mais para perder. Por quê? Porque pode acontecer? Pode, mas é difícil, porque eu vou estudar o mercado, eu tenho conhecimento, eu vou buscar conhecimento, mesmo que eu não conheço ainda aquele assunto que eu vou investir, aquele segmento, mas eu vou buscar conhecimento para investir. Dinheiro, riqueza, plenitude de Deus, quando você entende isso, você começa a enxergar as coisas diferente. Então o erro te impede de você crescer, o erro te impede você dar outro passo. Todas as pessoas que teve grandes negócios, têm sucesso no negócio, ele errou, ele não teve medo de errar. Todos nós erramos, eu errei várias vezes. Lá atrás, quando eu não tinha muito conhecimento sobre negócio, sobre business, sobre escalar negócio. Só que quando eu passei a frequentar esse universo de negócio, eu aprendi muita coisa. Você aprende a sua linha de network, você conviver, porque você é a média das 5 pessoas que estão em volta de você. Isso é verdade, é uma coisa que eu vou falar muito aqui. Você precisa de conectar com pessoas, principalmente você que tem uma mente empreendedora, que quer ser um empreendedor. Eu sei que ser empreendedor não é para todo mundo, mas você que tem uma mente empreendedora, você tem que conectar com pessoas que sempre é empreendedor, que tem muito conhecimento para te passar, ou para vocês trocar conhecimento, para você conectar com pessoas, porque são linhas de conexões que faz você conectar e fazer bons negócios. Nós temos um ditado em inglês que a gente falamos assim: seja head não tail, seja cabeça e não cauda. Quando eu vejo muito isso aqui, interior tem muito isso. Fulano deu sorte, fez um negócio, e às vezes ele já tinha um negócio, fez outro negócio e começou a prosperar mais ainda. Eu quero te falar uma coisa: em negócio não existe sorte. Em negócio existe posicionamento. Quando você é cabeça do seu negócio, que você está na frente do seu negócio, mesmo que o seu negócio ainda não escalou, mas você tem o seu negócio, as oportunidades, ela aparecem para você, quando você está bem posicionado. Quando você está bem posicionado, todas as oportunidades, ela vem até você, não vai lá para a ponta. É dificilmente uma oportunidade lá para a ponta. Não vai para a cabeça.
Por quê? Porque as pessoas, a sociedade, ela já vê que você tem um negócio e você posiciona bem o seu negócio, está fazendo uma boa gestão do seu negócio, está crescendo, e aí começa a aparecer as oportunidades. E essas oportunidades, ela vem e você está posicionado, você compra e faz bons negócios e tem bons lucros. É isso que as pessoas precisam de entender. Posicionamento no momento certo para fazer bons negócios. Terceiro aqui, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é aquilo que eu falei. Tem pessoas que levantam 8 horas da manhã e vai dormir meia-noite, seguindo artista no Instagram. Sabe da vida de todo mundo. Sabe da vida de todo mundo. Mas ele não tem coragem de largar a sua zona de conforto e se conectar com outras pessoas, ou buscar uma oportunidade de negócio, buscar uma melhora, ir para frente, correr atrás daquilo que ele almeja para você crescer. Senão você não consegue crescer, você vai ficar nessa vida, você vai ficar na média. A média das pessoas, você, para ser empreendedor, você precisa de pensar além da média, senão você não vai crescer. Eu demorei demais a entender que eu precisava de mudança. Eu demorei demais a entender que eu precisava de pensar em grandeza, ser grande, pensar alto. Quando eu não tinha negócio ainda, eu só projetava na minha cabeça como que eu ia fazer, da forma que eu ia fazer, qual é o objetivo que eu queria alcançar, fazer os seus 7 dígitos que nós falamos. O primeiro 7 dígitos é difícil, mas não é impossível. Eu ficava com isso na cabeça constantemente, até fazer o seu primeiro milhão. Então, quando você entende que você quer chegar, que você precisa de mudança, que você consegue o seu primeiro objetivo, que você começa a instalar o seu negócio, e você entende que a mudança ela faz parte do processo evolutivo do ser humano. Nós, seres humanos, estamos em um processo constantemente de mudança, de evolução. Nós precisamos de mudar, nós precisamos de entender que o erro faz parte, né, até um certo ponto, mas quando você adquire muito conhecimento, você pode errar, mas erra menos, né? Erra menos, aquilo que eu falei. Eu não gosto de entrar no negócio para perder, mas pode acontecer, mas é mais difícil. Por quê? Porque você tem mais conhecimento hoje, tem linha de network, é bem conectado, sabe, está posicionado e faz bons negócios. Tem pessoas que ganham muito dinheiro com oportunidade de momento. Tem pessoas, na época de crise, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Na época de crise, é onde um grupo seleto de pessoas ganha mais dinheiro. Onde 95% das pessoas perdem e 5% ganham e ganham muito. São na época de crise que os momentos de oportunidade aparecem. Por isso que você precisa estar posicionado no seu negócio. Por isso que você tem que estar posicionado, antenado, conectado com pessoas que vai fazer você passar para outro nível, linha de conhecimento, network, contato. Isso abre portas demais. Isso abre porta demais, porque aconteceu comigo lá atrás. Quando eu entendi isso, aconteceu que eu mudei a minha mente tanto, mas tanto, que hoje eu estou aqui doando meu tempo. Eu vim para o Brasil para fazer uma turnê, dar palestra de graça para as pessoas, doando o meu tempo de graça, porque eu quero que as pessoas mudam. Eu quero que as pessoas tenham uma mente disruptiva. Eu quero que as pessoas transformem a vida delas. Porque quando ela entender o que é a plenitude de Deus, ela vai ser transformada. Ela vai ser transformada, porque a riqueza foi feita, Deus criou a riqueza, foi para nós usufruirmos. Foi para nós usufruirmos. Essa mente de escassez, você vai ser liberta dela, em nome de Jesus. Tira essa mente de escassez da sua cabeça e pensa e coloca uma mente próspera, prosperidade. Prosperidade não é só financeiro não, você pode prosperar em outras partes da sua vida. Tem pessoa que é rico, mas pobre. Tem posses, mas tem uma mentalidade pobre. Tem pessoas que não tem posse, mas tem mentalidade rica. Tem uma pensa grande, é bem conectado.
E as oportunidades, quando aparecem para essas pessoas, elas podem crescer, porque ela entendeu lá atrás a plenitude de Deus e a riqueza foi feita para nós usufruirmos. Isso é muito importante, você entender isso na sua vida. O quarto ponto aqui: focar em soluções e não em problemas. Você conhece pessoas que quando você chega perto delas só falam em problemas? Tem muitas, né? Tem pessoas que você vai chegando e ele já começa a falar dos problemas deles. Deixa eu falar para vocês, para ter uma mente disruptiva, você tem que focar em soluções. Você empreendedor tem que enxergar a oportunidade aonde outros veem obstáculo. Quando as pessoas entenderem que para você ser próspero tem que ter uma mente disruptiva, ter uma mentalidade próspera, você vai entender isso que eu estou falando. Você lembra das parábolas dos 5 talentos, que a Bíblia nos fala muito? A Bíblia diz que tinha um senhor que foi viajar para um lugar muito longe e chamou três dos seus servos. Para um, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2 talentos. E para um, ele deu 1 talento. E diz a Bíblia que um certo dia o Senhor voltou e chamou aquele pessoal para conversar, para prestar conta para ele. O que tinha ganhado 5 talentos, multiplicou, porque ele já entendia a multiplicação de riqueza, ele já entendia como multiplicar o dinheiro, porque o dinheiro, a riqueza, outra coisa, a riqueza, quando ela vem de Deus, ela vem em ver, ela vem de Deus, bate em você e você transborda e tem que refletir na vida das pessoas. Então é o seguinte, a riqueza vem de Deus, bate em você e reflete na vida das pessoas. A riqueza foi feita para isso. Não é para você centralizar a riqueza, é para você transbordar na vida das pessoas. É o que eu estou fazendo hoje, doando o meu tempo para que vocês possam a desbloquear, a prosperar e crescer na vida de vocês. E aquele senhor entendeu, chamou os seus servos, e o outro também multiplicou. O que ganhou 2 multiplicou para 4, e o que ganhou 1 enterrou, estava com medo de perder. Está aqui o erro. Ele ganhou 1 talento, ele enterrou o talento, ele não soube multiplicar o talento, e o patrão dele deu oportunidade para ele crescer, para ele prosperar. A mesma oportunidade que ele deu para os 2, ele deu para ele também. Só que ele não entendeu, ele não tinha uma mente disruptiva, ele tinha limitações ou limitação no seu cérebro. Ele ficou com medo de perder aquele dinheiro do servo, do seu chefe, do seu patrão, e depois como que ele ia pagar? O medo te impede de você fazer algo, fazer coisa na sua vida que depois você arrepende. Não tenha medo de errar, o erro faz parte, só que quando você conhecer, você vai errar menos. Quando você entender o que é riqueza, o que é negócio, o que é plenitude de Deus, você vai errar menos. Errar, nós vamos errar constantemente, mas vai errar menos. Por isso que a multiplicação, ela está naquilo que você aprende. Quando você aprender que o dinheiro é para ser multiplicado, você vai crescer. O dinheiro, você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser seu escravo. O dinheiro tem que trabalhar para você. O dinheiro tem que render para você. O dinheiro tem que multiplicar na sua mão. Seja um multiplicador de bênção, seja um multiplicador de riqueza. Entende isso, busca, lê, busca conhecimento, lê livros, vai em grandes palestras. Olha essa palestra aqui hoje em Jalpaci. Muitas pessoas, quem não veio está perdendo, porque isso aqui não é todo dia que você encontra. Você não vai encontrar muita gente por aí que prosperou, que está doando o seu tempo para ajudar as pessoas a prosperar. Eu estou doando o meu tempo porque eu entendi aquilo que eu ganhei de Deus, eu quero passar para vocês. A riqueza veio, bate em você e tem que refletir na vida das pessoas, porque o primeiro princípio da prosperidade é amar os 10 mandamentos. Foi resumido em 2. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando eu entendi que eu amar o meu próximo como a ti mesmo, e eu entendi que tudo aquilo que eu desejo para
para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo, foi o começo do meu sucesso, da minha prosperidade. Eu entendi que eu tenho que fazer para os outros aquilo que eu quero fazer para mim. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso. Tem muitas pessoas que não vão entender isso que eu estou falando aqui. Porque eu não vou falar para todo mundo. Eu sei que nem todo mundo vai ter uma mente empreendedora, mas se você pegar e mudar e ter a oportunidade de fazer isso, você vai crescer em todas as esferas da sua vida. Entende e busca o que é multiplicação de riqueza, o que é plenitude de Deus, o que é transbordo na vida das pessoas. Não adquire só o seu conhecimento para você. Deus te deu o conhecimento para você não ser limitado. Deus te deu o conhecimento para você transbordar na vida das pessoas. Seja isso, faça isso que você vai prosperar. Gasta uma hora só do seu tempo lendo bons livros. O primeiro livro que eu li, que mudou minha vida, foi Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro me deu uma visão grande, um entendimento grande, me mostrou coisas que eu não enxergava. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos na base sobre educação financeira, sobre negócio, porque as escolas aqui não ensinam isso. O governo quer te doutrinar, quer que você tenha uma mente escassez. O governo não tem interesse que você prospere. Você pode fazer uma analogia da sua vida. 90%, a massa, 90% da população é a média, é uma classe média. Não consegue prosperar. 5% da população prospera. Por quê? Porque entendeu de negócio, de business, de conexões, de conexão que eles fizeram e fez com que ele prosperasse. Então você não pode pensar na média, você tem que pensar fora da média. E o quarto passo aqui é tenha foco e resiliência. Foco, determinação faz você crescer. Em janeiro é um mês que todo mundo faz milhares de planos, mas quando chega em dezembro, você já esqueceu tudo que você fez. Você precisa de focar, fazer um projeto de vida na sua vida e cumprir a risco aquilo que você determinou. Se você não fazer isso, você não vai crescer, porque se você não tiver aquele foco, aquela determinação, aquela resiliência para você prosperar, você não prospera. Para você cumprir aquele propósito na sua vida, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Por que as pessoas começam a fazer algo na vida e desistem? Porque tem uma mentalidade bloqueada. Entende isso? Mentalidade disruptiva é fazer com que você consiga ultrapassar as barreiras das suas limitações. Não seja limitado, seja próspero, seja forte, seja determinado. Faz aquilo. Vocês jovens que estão iniciando a vida agora, seja jovens empreendedores. Seja cauda, seja heads, seja cabeça e não cauda. Entende que o negócio vai fazer, o empreendedor, o negócio vai fazer você passar para outro nível. Vai fazer com que você prospere, que você mude de vida, que você possa multiplicar na vida das pessoas, na sua família. Quantas pessoas não querem vencer na vida? Mas quantas pessoas lutam para isso? Quando a pessoa começa a passar, as pessoas começam a passar pelo processo, né? Aqui na igreja a gente fala o processo, as pessoas desistem, a maior parte das pessoas desiste no meio do caminho. Você precisa de entender que para você ser vencedor, você tem que ultrapassar o processo, você tem que chegar do outro lado. Para você ser vencedor, você tem que ultrapassar barreiras e limites do seu pensamento. Para você ser vencedor, você tem que entender da plenitude de Deus na sua vida.
Quando você entender isso, você vai ser vencedor. Tenha uma mente próspera, tenha uma mente rica, tenha pensamentos grandes, pensa grandes para você. Vou contar uma história. Quando eu morava em Porá, há uns 25 anos mais ou menos atrás, eu andava de bicicleta. E Porá tem um pouco declive, né? Declive e aclive ali. E eu não andava de bicicleta emprestada, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Isso há 25 anos atrás. E eu descia naquelas ruas ali, pensando como que eu ia fazer dinheiro na minha vida. Eu descia conversando comigo mesmo. Muitas vezes as pessoas olhavam assim: será que esse cara está doido? Não, eu não estou doido não. Eu queria fazer, eu queria ser próspero. Eu já criava riqueza na minha cabeça. Eu já criava na minha cabeça, eu entendi isso. Então, quando eu tive a oportunidade, quando eu cheguei, quando eu fiz, eu olhei para trás e olho para trás o caminho que eu percorri, as dificuldades que eu passei e o sucesso que eu alcancei, eu fico alegre demais. Poder hoje estar aqui ajudando, contando as minhas experiências, ajudando vocês a desbloquear, a ter uma mente disruptiva. Seja forte, seja determinado, seja resiliente naquilo que vocês vão fazer. Hoje nós estamos em um processo de mudança constantemente, mudança tecnológicas, né? Hoje a tecnologia é tão rápida que às vezes as pessoas mais de idade já não conseguem mais acompanhar a tecnologia, porque as mudanças estão rápidas, né? Tem um cara chamado Steve Jobs, né, que ele desenvolveu o smartphone, mas ele só não desenvolveu um produto, ele criou um produto que impactou a vida das pessoas. É um cara que pensou fora da curva, pensou fora da caixa, é um cara que teve uma visão de longo prazo, é um cara que transformou o mundo, é um cara que se tornou a empresa dele a mais valiosa do mundo. Ele só conseguiu chegar aonde ele chegou porque lá atrás ele pensou, ele teve uma ideia diferente, pensou fora da caixa, entrou no mundo da tecnologia e a Apple hoje se tornou uma das grandes, as maiores empresas desse mundo. A tecnologia tem que fazer parte da nossa vida. A tecnologia, hoje dificilmente você não viver com essa tecnologia. Se você não entrar no mundo tecnológico, você não vai alcançar, você não vai acompanhar, né, o mundo dos negócios da forma assim tão rápida, igual está tendo. A internet abriu muitas oportunidades. Hoje da sua casa você pode, né, trabalhar, ganhar muito dinheiro, né, e falar com o mundo todo. Isso nós temos dentro do nosso celular a oportunidade de se conectar com o mundo todo, igual nós estamos conectando agora aqui no canal do YouTube, né, falamos com muitas pessoas ao redor do mundo. Tem pessoas, tenho certeza, que está nos vendo aqui, né, nessa cidade, né, lá do outro lado do mundo. Isso é a ferramenta, né, que o Steve Jobs um dia desenvolveu. Teve um impacto grande e significativo, né, na nossa vida e vai continuar a ter demais. Pessoal, só para finalizar, você pode pegar um pouquinho d'água aqui? Faz favor? Só para finalizar aqui. Ser disruptivo é pensar fora da caixa, é ter ideias inovadoras. Obrigado. Perdão. Tudo bem. Ter ideias inovadoras e fazer aquilo que as pessoas não fazem. Seja forte, seja resiliente, seja determinado, busca a plenitude de Deus, busque a sabedoria, entende isso na sua vida, não tem medo de errar, né? Os erros fazem parte do processo evolutivo. Nós somos os seres humanos e estamos constantemente em transformação. Por isso que é muito importante vocês continuar nessa caminhada, mas buscando conhecimento, se conectando com pessoas, para que vocês consigam passar para outro nível da vida de vocês. Tenha uma mente próspera. Caba hoje na sua casa, quando você chegar,
Eu já fiz muito isso. Quando eu chegava na minha casa, que eu estava pensando coisas, uma mente escassez, aquela escassez danada, eu olhava assim para mim mesmo, falava, essa escassez não vai entrar na minha casa mais. E não entrava, porque a hora que eu passava a porta para dentro, eu deixava esses pensamentos de escassez lá fora. Porque quando você fica pensando que você tem uma conta para pagar e não tem dinheiro para pagar, aquilo vai entrando na sua mente, e a sua mente vai tomando, né? Obrigado. Vai entrando na sua mente. Obrigado. Vai entrando na sua mente e vai fazendo com que você entre em paranoia. Você não vai conseguir pagar aquela dívida. Então eu fiz esse propósito comigo mesmo. Essa mente escassez não vai entrar na minha casa mais. Da agora para frente eu vou ter uma mente próspera. Eu sei que eu tenho que pagar, eu sei que eu preciso pagar, só que eu vou conseguir pagar e eu não vou ficar mais preocupado. Essa dívida está me tomando boa parte do meu tempo. Quando eu entendi isso, foi muito bom para os meus negócios, para a minha vida, para a minha prosperidade. Entende isso? Faz isso na vida de vocês. Tenha uma mente próspera, porque você é filho do Criador, você é herdeiro do trono. Deus criou tudo isso para você usufruir, para nós usufruir. Não foi para o diabo, não. O diabo já é pobre, ele já está condenado, ele já vai para o inferno. Isso é pobreza, quando a pessoa vai para o inferno. Agora, nós não. Nós vamos gozar daquilo que Deus deu, e nós vamos usufruir disso que Deus deu, porque amanhã nós vamos embora, isso aqui vai ficar para outras pessoas usufruir, porque a nossa vida aqui é passageira, e se ela é passageira, vive ela da melhor forma possível. Pensa grande, seja determinado, seja um vencedor, seja eficiente naquilo que você faz. A eficiência faz parte do processo evolutivo seu como empreendedor, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. A eficiência, ela tem que fazer parte, e ela faz parte do crescimento de qualquer negócio, de qualquer business, de qualquer coisa que você vai fazer. Tem pessoas, principalmente funcionários, que quando o patrão não está, não trabalha, não dá o melhor de si, fica falando mal do patrão, daquele que abençoa a vida dele. Vocês têm que entender isso, que a gente tem que desejar o bem para o nosso próximo. Essas pessoas que falam isso, que não produzem, que não dão o melhor de si, que não é eficiente, nunca vai prosperar na vida. Mas aquele funcionário, que eu também já fui assim, que era o primeiro a chegar, o último a sair, queria aprender, colava no patrão, ficava perguntando, questionando ele sobre coisas. Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria entender. Eu trabalhava muito mais, que eu era pago para trabalhar, mas eu precisava de aprender, eu precisava de doar mais meu tempo para me aprender. Para você aprender, você tem que doar mais, você tem que correr mais atrás, você tem que conectar mais com pessoas, e sempre lembrar da eficiência, que é a eficiência que vai fazer você passar para outro nível. Tá bom? Coisa boa. Eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, faz alguma pergunta. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui, gente, doando o meu tempo para vocês prosperarem. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? É fácil demais, rapaz. Ganhar dinheiro dormindo, quando você pega o seu dinheiro, investe faz boas aplicações. Eu particularmente no mercado financeiro, o mercado financeiro te proporciona isso. Você investe em boas ações e faz bons investimentos, e você ganha dinheiro dormindo. Isso isso é fundamental. Eu também aprendi isso. Hoje você não ganha dinheiro só dormindo, você ganha dinheiro toda hora, todo momento, todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, 24 horas por dia, 366 dias por ano.
Isso é fundamental. Vocês que estão jovens, iniciando a vida de vocês, pensa nisso. Mercado financeiro é um bom lugar. Portanto que o mercado financeiro faz milionário todos os dias. É lá que os ricos investem. É lá que você precisa de conhecer. Foi lá que eu conheci muita coisa. Foi lá que eu destravei muito a minha mente, a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de ver as coisas. Isso é importante para vocês, principalmente os jovens que estão iniciando a vida agora. Porque aqui, quando você vai numa instituição financeira, eles não falam para você os bons investimentos que tem para investir. Eles vão falar, nós crescemos ouvindo nossos pais falar na poupança. O que é poupança? Você tem que ter uma poupança. Essa poupança impregnou tanto na cabeça das pessoas que as pessoas até hoje só falam em poupança. Poupança é o pior investimento que tem. Mas se você não tem conhecimento, você chega lá no gerente do banco, ele vai te empurrar os piores fundos. Você sabe por quê? Porque ele ganha dinheiro em cima de você. Você sai de lá todo alegre. Não, o gerente é meu amigo, o gerente fez isso, ele me aconselhou a investir nisso. Cuidado, nem todo conselho é bom. Por isso que é bom você ter uma mente disruptiva, buscar conhecimento, saber onde investir e entender de multiplicação de riqueza. Porque o pouco que você tem pode se tornar muito amanhã. É só você, depende de você, depende dos investimentos que você faz, depende daquilo que você quer fazer na sua vida. Tá certo? Agora você vai ganhar dinheiro dormindo. Mais uma pergunta? Não, sendo assim, eu agradeço demais a todos vocês. Ano passado eu estive aqui, foi uma palestra maravilhosa. Eu tenho certeza que muitas pessoas entendeu porque a minha sogra falou, olha, eu entendi aquilo que você falou. Você falou para economizar 20% do que eu ganhava. Eu falei, tá certo, ela entendeu isso. Eu comecei os meus negócios, a minha vida financeira, economizando 20% do que eu ganhava. E depois subi para 30, 40, 50 e as coisas foi assim. O poder dos 20%, ele é transformador e ele transforma vocês. Me transformou, porque eu conto as minhas experiências. Eu não falo a experiência das pessoas, eu conto as minhas experiências do que eu passei, a minha transformação e o sucesso que eu alcancei nos meus negócios. Foi basicamente, dependia exclusivamente de mim, da minha pessoa, das minhas conexões, dos meus conhecimentos e o universo e o mundo que eu conectei, e as pessoas me ajudaram muito. Por isso que eu ajudo vocês hoje, quero ajudar sempre. Vocês aí do meu canal, eu vou gravar uma série de vídeos falando sobre mentalidade disruptiva, porque tudo na vida tem a ver com mentalidade, com mudança de mentalidade, com libertação. Tem pessoas que se apegam às coisas velhas e muitas vezes as coisas velhas te impedem de você crescer. O passado faz parte da nossa história, mas você precisa desprender dele. Muitas vezes o passado te atrapalha demais a sua vida. Então tudo tem a ver com mudança de mentalidade. Nós vamos gravar uma série de vídeos, vou doar meu tempo, vou falar, vou ensinar. Eu quero ver todo mundo próspero. Eu quero ver as pessoas com a mentalidade próspera e prosperar e crescer, se Deus quiser. E quando é muito gratificante, quando a gente recebe aqui um direct ou encontra alguma pessoa na rua e as pessoas falam, olha, você está me ajudando bastante a crescer. Eu fico feliz, porque um dia alguém me ajudou e hoje eu estou ajudando vocês. Você lembra? O ver a riqueza, ela vem de Deus, bate em você e tem que refletir na vida dos seus irmãos. Amém? Obrigado. Obrigado, pastor Mazinho. Se Deus quiser, ano que vem nós vamos estar aqui novamente, dando outra palestra e ajudando vocês e ouvindo testemunho que a mudança de mentalidade é o primeiro passo, é um dos primeiros passos para você vencer na vida. Um abraço. É isso, né? Satisfação.
faremos Obrigado. nós.